Sejam todos muito bem-vindos. O tema deste dia de hoje, eu acredito que seja pertinente para todos nós. A gente pensa pouco nele, mas ele é muito presente. E o tema da live de hoje é: quando o sucesso já não basta, como reencontrar propósito e sentido de vida na maturidade? E o que é interessante é como se eu dissesse: hoje quero falar para você ou vocês que talvez tenham construído tudo aquilo que um dia imaginaram, tudo aquilo que quiseram fazer na vida para se sentir bem, especialmente na fase mais madura da vida. Certamente todos nós estudamos, trabalhamos, vencemos etapas importantes, assumimos responsabilidades, formamos família, tivemos filhos, criamos patrimônio, conquistamos estabilidade, respeito, reconhecimento. Mas não sei se todos também passam por isso, que a gente pode ter conquistado muito, mas parece que de alguma forma algo parece que está faltando. Então é justamente sobre esse estado nem sempre claramente formulado ou respondido em nossas mentes que a gente vai questionar e refletir aqui hoje. Porque mesmo a gente tendo construído muito, a gente tem essa sensação. Quantas vezes a gente passa por questões na nossa vida e que a gente simplesmente não tem resposta, embora o mundo à nossa volta pareça bem organizado, a família criada, a questão uma estabilidade de vida, né? E é complicado isso, a gente não sabe onde é que está o problema, onde é que está a resposta. Muitas pessoas chegam na fase madura da vida com exatamente essa questão, muita coisa organizada por fora, mas muita desconexão por dentro. E a questão central aqui é: muitas vezes o problema não é falta de sucesso ou falta de reconhecimento, o problema muitas vezes está relacionado com uma certa desconexão interna. E isso, gente, não acontece só numa fase mais madura. Hoje eu trabalho muito com orientação profissional também, e os jovens hoje apresentam muito essa questão. É claro que numa fase mais madura, a gente já passou por muitas experiências, a gente já passou por perdas, seja perda dos nossos pais, ou de parentes, ou de amigos queridos, não é? Então, assim, tudo isso leva ao nosso amadurecimento e nos leva também a questões mais profundas, que eu chamo, e todos nós chamamos, de questões existenciais. E a gente precisa tocar nisso, porque a gente vive normalmente impregnado pela materialidade da vida, que eu quero dizer que a gente tem as nossas questões materiais, da sobrevivência aqui na Terra, né? E isso é fundamental para a nossa existência e para a nossa subsistência material. E muitas vezes, quando a gente começa a questionar coisas mais existenciais, o mais engraçado é que a gente chama isso de crise existencial, quando na verdade isso não deveria ser crise, mas sim um momento muito especial para a gente compreender que somos seres multidimensionais, com uma dimensão física, mental, emocional e espiritual. E nós vivemos a vida aqui na Terra sem nos lembrar ou sem conectar, na maior parte das vezes, com essa tal dimensão espiritual. Muitas vezes a gente acha que isto é apenas relativo à espiritualidade, é apenas relativo à religiosidade, mas religiosidade e espiritualidade são duas faces da mesma moeda. Ambas estão interconectadas, mas não são exatamente a mesma coisa, não é? Como nos coloca o teólogo, cientista e jesuíta Teilhard de Chardin, nós pensamos que somos seres que passamos por experiências espirituais, mas é ao contrário, nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena.
E quanto mais maduros a gente vai ficando, quanto mais velhos vamos ficando, mais a gente vê que somos seres espirituais passando por uma breve experiência terrena. E é interessante que, com o passar dos anos, a gente, não sei se já observaram isso, nós somos muito mais convidados para enterros e funerais do que para festas. Essa é uma realidade da vida, não é? Então, deveríamos ver esses momentos que a gente chama de crises existenciais como lindos momentos de claridade para reflexões existenciais e não como crises, mas momentos felizes para despertar sobre a nossa essência, que não é outra coisa senão nossa essência como seres espirituais. E a gente pensa que nasce aqui na Terra para sermos profissionais bem-sucedidos. Eu quero ser professor, engenheiro, advogado, artista, médico, ou o que seja, mas não é por aí, né? A gente nasce aqui nesse planeta escola, como diz a minha mãe, para evoluirmos como seres espirituais, evoluirmos em qualidades humanas essenciais que dizem respeito a especialmente qualidades do coração. Qualidades humanas essenciais quer dizer amor, compaixão, ética, respeito, empatia, generosidade, fraternidade, que são realmente o que nos traz felicidade verdadeira. E é por isso que a gente fala, né, como diz o Martin Seligman, o grande psicólogo criador da psicologia positiva, isso é a criação de uma vida significativa. Uma vida significativa é aquela que vem recheada de valores humanos, daquilo que dá sentido para a nossa vida, não é? Então, essas questões essenciais nós vamos compartilhar agora com vocês também alguns slides aqui que eu trouxe alguns pontos que eu considero bem legais para a gente refletir e ao final vamos debater juntos sobre esses temas que a gente traz aqui. Vamos então compartilhar algumas ideias aqui. E aqui nesse ponto, a minha colocação de abertura é quando o sucesso já não basta, como reencontrar propósito e sentido de vida na maturidade. Uma jornada de autoconhecimento para quem construiu quase tudo e ainda assim sente falta de algo mais essencial. E aqui, gente, se você construiu quase tudo e ainda assim existe essa pergunta silenciosa, por que ainda não me sinto completamente ou plenamente realizado? Essa é uma dor invisível e às vezes não mencionada, porque o problema aqui não é bem falta de sucesso, mas sim um excesso do que a gente chama de excesso de desconexão, né? E esse ponto importante que a gente traz, né, é porque começam a aparecer coisas diferentes para a gente também, né? A gente começa a sentir determinadas coisas que podemos chamar de alguns sintomas, né, interessantes. Entre eles é que, puxa vida, estou sendo ingrata com a minha vida, eu tenho tudo, tanta gente passando problemas, misérias e N outras coisas, e parece que eu me sinto como uma pessoa ingrata, eu devia agradecer a Deus, a vida, enfim, mas o vazio não é ingratidão. A diferença entre o que mostramos ao mundo e o que a gente está sentindo por dentro. Porque pelo lado de fora a gente tem conquistas visíveis. Olha, conquistas de estabilidade, carreira construída, finanças organizadas, reconhecimento profissional, reconhecimento e respeito, status social, prestígio, admiração dos outros, uma rotina que funciona, vida organizada, previsibilidade, controle, mas o que está acontecendo por dentro? Qual é a nossa realidade emocional? Há uma certa desconexão da verdade interior, aquele sentimento de não estar sendo autêntico, mas autêntico com o quê? O que é afinal essa tal essência que eu preciso me conectar?
E aí a vida deixa de florescer, porque falta entusiasmo, há uma sensação de estagnação. E aí surge a pergunta: para quê? Né? Que é esse questionamento sobre sentido, não é? Fora, é claro que tem uma série de coisas. A gente, como pais, mães, a gente se preocupa com os filhos, com a estabilidade deles, a saúde deles, a gente se preocupa com a família, com os amigos e etc. Tem tudo isso também dentro do nosso mundo emocional, mas se a gente não tiver um mínimo de proximidade com o nosso mundo interno, com um autoconhecimento mais profundo, fica difícil de entender de onde vem esse vazio, porque no fundo esse vazio não é falta de sucesso, tem a ver com essa desconexão com o nosso mundo interno, verdadeiramente. E aí nessa hora é que a pergunta muda de como eu construo minha vida para que quero continuar vivendo assim? E a verdade é que passamos décadas mesmo de vida respondendo ao mundo lá fora, às exigências que o mundo nos faz. Aquilo que o meu trabalho pede, o que o meu círculo social pede, ou minha família pede, ou enfim, aquilo que eu preciso cumprir para o meu status profissional, enfim. Então a gente passa décadas mesmo respondendo ao mundo do lado de fora. E quando a correria diminui ou o corpo pede um outro ritmo, aí aparece esse vazio. Não porque a gente fracassou, mas porque ficou mais difícil continuar nos afastando do nosso núcleo, de nós mesmos, num período em que a gente chega num tempo em que não precisamos mais de tanta correria. Menos correria, eu preciso agora é de tempo para reflexão, para uma voltar aos nossos diálogos e a nossa atenção para o nosso mundo interno. É um período em que o corpo pede outro ritmo, já não é mais o mesmo da correria anterior, ou mesmo que a vida esteja exigindo algo mais, já não é o tempo da gente estar, o nosso corpo, o nosso coração já não está da mesma forma. Então aqui a gente passa por uma busca de sentido real. E aqui eu vou mencionar algo que muitos aqui podem reconhecer, que são 5 sinais de desconexão, reconhecendo os primeiros sinais de que algo precisa mudar aí. Vamos lá. Primeiro, se você sente que está numa rotina sem grande entusiasmo, a vida se torna apenas manutenção, você realiza tarefas mecanicamente, sem prazer ou propósito, a rotina se transforma em um ciclo vazio de obrigações, a vida vira manutenção. Segundo, nada toca a gente assim com mais motivação, com mais paixão, com mais energia e vitalidade. Experiências que antes emocionam agora causam um embotamento emocional. Nada parece realmente significativo ou capaz de tocar seu coração. Aqui, isso é o que a gente chama de embotamento emocional. E cansaço que não é só físico. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas existe uma exaustão existencial que persiste, mesmo você tendo uma ótima noite de sono, ótima noite de descanso. É um cansaço que vem de dentro e não das atividades do dia a dia. É a chamada, então, exaustão existencial. E que mais que pode acontecer? A gente parece que está eficiente por fora, a gente está fazendo o que tem que fazer, está acontecendo a vida, eu estou em movimento, estou fazendo, mas sem escuta para o nosso lado de dentro. Você mantém uma aparência de produtividade e eficiência, está tudo direitinho, mas cada vez mais distante do próprio centro, da própria essência. Há uma falta de conexão com o que realmente você sente, pensa, mas muitas vezes nem pode expressar, porque não encontra um espaço para expressar aquilo que vai lá por dentro. Pode ser que são coisas que eu não posso dizer na minha família, pode ser
determinados pontos que eu não posso falar com meu marido, minha esposa, enfim. E tudo isso parece que deixa a gente mais enclausurado, a gente passa se sentir mais preso, mais bloqueado, e porque tem essa falta de conexão com o que realmente a gente sente, a gente pensa, a gente gostaria de expressar, mas muitas vezes não tem espaço, né? E aí mesmo quando a gente procura uma ajuda médica, terapêutica, do psicólogo, do psiquiatra, etc., isso parece desconectado. Que mais? Conquistas sem respostas. A gente passa, né, de conquistas sem respostas, começa a perguntar para quê? Você continua alcançando conquistas e metas, mas elas não respondem à pergunta fundamental: para quê? É como se a vida passasse a funcionar no automático. É a vida no automático. E aqui eu quero chamar a atenção para outra questão que eu vejo muito, né, na atualidade. Muitas vezes, dentro desses momentos, aí a pessoa fala: agora eu tenho uma situação mais estável, ou agora que eu vou aposentar, eu posso viajar mais, aí eu posso passear, viajar, fazer nada, né? Essa coisa do fazer nada, do viajar, então a gente começa a preencher a vida com outras coisas. Isso aqui é muito importante colocar para vocês, porque a gente começa a sair de um modus operandi de fazer muito, numa época da vida em que estávamos com muitas exigências profissionais, familiares e financeiras e etc. E aquela vida corrida que não dava tempo da gente olhar para dentro. E aí, quando a gente chega em uma fase mais estável, que a gente poderia diminuir o ritmo e olhar para dentro, a gente começa a preencher a vida com uma série de atividades também, sejam ou encontros de amigos, vamos lá, vamos fazer roda, vamos tomar vinhos e passear e viajar. Mas será que isso preenche? Isso responde? O que é isso? Então, o questionamento aqui, gente, é um momento também de coragem para a gente olhar para aquilo que verdadeiramente precisa ser olhado, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, poder falar aquilo que ficou mudo por tanto tempo e dar voz para aquilo que precisa ser expandido. Do contrário, gente, a grande questão que a gente vê também são os adoecimentos. As questões não resolvidas a gente vai somatizando e aos poucos vão se tornando os nossos adoecimentos, alguns mais leves, outros mais graves, ou aqueles que vão nos levar à nossa finitude. Então, o que também é a boa notícia aqui é que tem uma virada, tem uma saída, porque o vazio, esse sentimento de vazio não é o fim, e ele pode ser chamado, em vez de crise, ele pode ser chamado de chamado para um despertar. É um convite para viver com mais consciência, verdade, sabedoria, o início de uma escuta mais honesta e profunda, o início de uma escuta com honestidade mesmo, né? Com propósito, que pede presença nossa verdadeiramente, né? Para que a gente possa continuar a nossa jornada com mais significado. E para isso, o que a gente traz aqui? Como reencontrar propósito na maturidade? Na maturidade, a gente precisa muito menos de performance, de nos exibir e de ser os melhores, os mais inteligentes, os mais eficazes e eficientes. A gente não precisa mais disso. Aqui a gente precisa de mais coerência. Porque agora é menos sobre provar para o mundo alguma coisa e mais sobre alinhar, de nos alinhar. Alinhar com quem e com quem? Com as nossas questões, os nossos valores, com aquilo que seja verdadeiramente significativo para nós. O que em mim está vivo? Presta atenção que isso é importante. Identifique o que ainda te traz entusiasmo e energia. O que te faz se sentir vivo e conectado? Pergunte-se, o que me faz vibrar hoje? Segundo,
o que que já não combina mais comigo? O que precisa ser liberado para que eu possa avançar com leveza? É a fase da vida, a gente precisa leveza. Já teve muito peso, né? O que está pesando em mim ainda? E como é que eu posso me liberar desses pesos? Terceiro, o que que pede expressão agora? O que que eu quero tirar de dentro de mim e expressar? O que é importante expressar agora? O que que está pedindo para ser manifestado, criado ou compartilhado? O que que deseja sair de mim, que às vezes eu tenho receio de me permitir expressar, mas o que que algo deseja, que algo é esse que deseja sair de mim? E a questão essencial, como é que eu quero viver o meu futuro? Defina a sua visão para os próximos anos, como você quer ser lembrado, qual que é a sua intenção a partir desse momento de vida. A gente tem que pensar nisso. Gente, um dos grandes presentes que eu tive na minha vida foi a oportunidade dada por uma médica e grande amiga, que foi diretora do Hospital de Apoio, doutora Annelise, que abriu a oportunidade para um trabalho que iniciamos lá atrás, há muitos anos, na área de assistência espiritual a pacientes em cuidados paliativos em fim de vida. E muita gente perguntava, Cristina, por que você vai se mexer com coisas tão difíceis, complicadas, ver gente morrendo? Eu falo, porque isso tem um significado profundo, não só para mim, que sou uma estudiosa da tanatologia, da espiritualidade, mas porque foi uma das maiores escolas de vida que eu tive, porque estar em contato com pessoas em fim de vida várias vezes ao longo desses 3 anos e meio em que passei nesse trabalho, me deram muita luz sobre o que eu própria queria fazer da minha vida para não chegar no fim da minha vida, da forma e no sofrimento que a gente assistia a cada semana nas visitas ao hospital, sabe? Isso faz com que a gente mude a nossa escala de valores. Para mim, eu posso dizer para vocês, eu fiz escolhas difíceis do ponto de vista profissional e muito pouco convencionais, né? Para quem me conhece aqui, eu iniciei minha vida e tive mais de 20 anos na vida acadêmica como professora da Universidade de Brasília, né, como engenheira de tecnologias, fiz mestrado, doutorado, fui super feliz e realizada na minha área e posteriormente eu mudei radicalmente para a área de saúde integrativa, porque eu própria havia passado por muitas questões de saúde que abalaram a minha saúde e que eu tive que olhar de outra forma para a vida. E tive a minha cura, felizmente, pela integração da medicina ocidental e oriental, a ciência da meditação me ajudou, meus amados mestres tibetanos me ajudaram demais. Hoje, até hoje, já são 31 anos vinculados às tradições orientais, no budismo tibetano, que traz filosofias belíssimas e ao mesmo tempo minha paixão pela ciência nunca deixou de acontecer. Eu continuei na minha vida exercendo as mesmas coisas, as minhas tarefas docentes como professora, pesquisadora, estudiosa que sou até hoje. Mas eu estou colocando isso para vocês porque tem momentos na nossa vida que a gente faz inflexões para que quando a gente é tocada por dentro de que a vida ela tenha uma dimensão espiritual profunda, como eu disse no início, a gente tem que lembrar que nós somos esses seres espirituais e que estamos aqui numa breve jornada na Terra. E o que é mais importante, especialmente nos dias de hoje, com tantos conflitos pelo mundo, a gente tem tanta tecnologia maravilhosa, é a tecnologia que nos permite estarmos cada qual aqui na sua casa ou no seu trabalho e a gente consegue estar aqui, né, num grupo, podendo refletir em tópicos tão importantes.
as tecnologias médicas trazendo tantas soluções na área da saúde, as tecnologias em todas as áreas, a inteligência artificial que de um lado ajuda, mas de outro a gente tem todo esse volume de desinformação, de narrativas do ódio, de guerras, e as notícias ruins se expandindo também pelo mundo e envenenando a mente dos jovens e de nós todos em todas as idades. Então, a gente tem que estar cada vez mais com esse discernimento, o que é importante na minha vida, onde eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, e muita gente continua na fase mais madura, acumulando dinheiro para deixar para filhos, sendo que podia investir na sua própria autoconhecimento e em coisas mais significativas. É investir nosso tempo e nosso dinheiro mesmo naquilo que seja significativo, não apenas para conquistas materiais, mas para o nosso autoconhecimento, nosso crescimento, a nossa evolução enquanto seres humanos que precisamos desenvolver essas qualidades humanas essenciais que tornam a nossa vida mais significativa. Então, quero avançar mais um pouquinho aqui nas nossas, aqui nos nossos questionamentos e nas nossas reflexões. Vamos lá, então, aqui eu coloquei esses 4 tópicos aqui para que a gente trouxe para que a gente refletisse mais. Então, reencontrar propósito na maturidade, que tem a ver menos com performance, mais com coerência, menos sobre provar e mais sobre alinhar com a nossa vida interna, com aquilo que sejam os meus valores e o que seja significativo, né? Então, é lembrando o que está vivo em mim, identificar o que ainda te traz entusiasmo e energia, o que te faz sentir vivo e conectado, o que já não combina mais, o que precisa ser liberado para que você possa avançar na vida a partir de agora com leveza, com alegria. Então, o que está pesando em mim? O que você ainda está carregando nas costas que pode deixar essa carga? Né? Então, isso é muito importante. O que mais? Terceiro ponto, o que pede expressão agora? O que eu preciso expressar, manifestar? O que está pedindo para ser manifestado, criado ou compartilhado? O que deseja sair de mim agora? E por fim, como que eu quero viver o meu futuro? Definir sua visão para os seus próximos anos. Como é que você quer ser lembrado? Qual que é a sua intenção? Como é que você quer chegar no seu fim de vida? Tem hora que as pessoas têm medo quando a gente fala em finitude na morte, mas essa é uma realidade de todos nós. Então a gente precisa verdadeiramente pensar nisso aqui. E o que é a nossa essência do nosso trabalho desses últimos 17 anos está muito ligada com a meditação, o mindfulness, não no conceito banalizado e vulgarizado da atualidade, mas integrado com seu significado essencial das tradições orientais. Mindfulness enquanto consciência, não é modismo, é presença lúcida e honesta com aquilo que mora dentro de nós, é uma busca de significado, mas principalmente de conexão com a nossa sanidade básica fundamental, nossa bondade fundamental, nosso amor, compaixão fundamentais, a essência humana, a essência divina, que é luz, é amor, mas a gente vive exilado dessa essência, né? Porque a gente fica ligado nessa materialidade total da vida e muitas vezes mergulhado em preocupações, em narrativas mentais que jogam a gente numa situação muito de prisioneiros, né, dos nossos conceitos, preconceitos, preocupações, e quando você vê a vida passa e sua vida passa num inferno astral, digamos assim. Então, para nós, mindfulness é consciência, não é modismo, e a gente tem que buscar o que é isso, onde estão os pilares que a gente pode colocar como importantes
dessa abordagem. Presença e clareza, estar realmente presente no momento atual, sem distrações, com a capacidade de ver com clareza o que está acontecendo em você, dentro de você e ao seu redor. Segundo, é a partir desse movimento desenvolver discernimento, que é separar o essencial do superficial, identificar o que realmente importa e o que pode ser jogado fora, o que pode ser deixado de lado, é ver o que é real. Terceiro, a treinar estados de autorregulação emocional, porque o equilíbrio em nossa vida depende do nosso equilíbrio psíquico. E muitas vezes este é o único ponto que a gente deixa de lado. A gente lembra de comprar uma roupa nova, de fazer uma viagem, de comprar fazer uma boa recepção, uma festa, mas muitas vezes a gente não lembra de fazer aquela nossa higiene interna, de buscar ajuda emocional, inclusive, quando a gente precisa, né? Então, para promover esta autorregulação que é tão importante na nossa vida, gerenciar emoções com sabedoria, não suprimir, não negar o que se passa, mas acolher e transformar para manter o foco e a sanidade com equilíbrio interno e um processo de consciência profunda, conectando-se com a essência do que você é, uma escuta mais honesta e profunda de si mesmo e dos seus valores, isso sim, uma conexão verdadeira. E aqui 3 movimentos que a gente traz para esse reencontro. Comece pelo que é possível, com pequenos passos, porque de pequenos passos é que vêm as grandes transformações. Primeiro movimento, fazer uma pausa verdadeira. Cuidado, para de correr demais, crie espaço para respirar, sentir, perceber o que está acontecendo dentro de você, que seja uma pausa pequenininha, eu digo para os meus alunos, pequenas pausas, algumas vezes, pode ser uma pausa consciente só de 5 minutinhos, mas naquela pequena pausa você vai encontrar um espaço para liberdade, libertar-se às vezes de um estado de agonia, de uma ansiedade, né? Segundo, conseguir dar nome aos bois, que é nomear o que está desalinhado. Muitas vezes a gente não sabe, é difícil saber sozinho também. Identifique honestamente o que não está funcionando, dê nome aos seus sentimentos e necessidades, identifique suas necessidades internas. Escreva lá 3 coisas que precisam mudar. E terceiro, esse reaproximar-se sem medo, com coragem da sua própria essência. Reconecte-se com quem você realmente é. Volte aos seus valores e verdades fundamentais. Você pode ir ali, faz um exercício, lista 5 coisas que te fazem feliz. Liste algumas qualidades que você tem. Engraçado, eu faço esses exercícios com os alunos, pedindo assim, escuta, diga para mim pelo menos 3 boas qualidades que você tem. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em achar 3. Eu falo, gente, é porque a gente fica amarrado no nosso viés da negatividade e não enxerga, mas a gente precisa reconectar com isso. Então, olhe para dentro, liste 5 coisas que te fazem felizes, escreva sobre suas qualidades. Se você não souber, peça para um amigo querido, uma pessoa querida para dizer suas qualidades, e aí escreva para você não esquecer, porque essas coisas precisam ser elevadas dentro de nós, para nos lembrar que estamos vivos, né? E precisando, vamos investir tempo no que é positivo, naquilo que traz significado para as nossas vidas. E, enfim, gente, e aqui para encerrar, eu sempre estou trazendo um convite para aqueles que ainda não estiveram comigo, né? Aqui talvez a sua vida não esteja pedindo mais esforço, talvez esteja pedindo mais verdade. 2 caminhos para reencontrar propósito e sentido na maturidade. Eu quero convidar para quem estiver aqui e quiser
que marque a nossa sessão de diagnóstico. Eu tenho feito isso, trabalhei o ano passado bastante numa pesquisa linda sobre adoecimento e risco de burnout, e isso porque os agravamentos na saúde mental da atualidade estão muito grandes. A gente vê uma sociedade bastante medicalizada, quando na verdade, claro, além da medicação, dos tratamentos médicos, psicológicos, psiquiátricos, etc., a gente pode olhar com mais claridade e naturalidade para nós. E a sessão diagnóstico é um convite que eu faço, onde a gente aplica, que é uma conversa para identificar onde você está, o que você considera que precisa mudar, uma análise de situação atual e mapeamento de possibilidades. E, se for o caso, conhecer o nosso programa Asas da Liberdade, que é um programa de acompanhamento personalizado, individualizado, para transformar sua relação com você mesmo. Esse programa foi concebido depois de muitas décadas aqui de trabalho, muito investimento em estudo, em pesquisa, muita coisa fantástica, onde a gente está hoje trabalhando de maneira individualizada, personalizada, mas num processo de 1 ano de apoio a quem ingressa neste programa para trabalhar-se, cuidar-se e crescer e libertar-se, né? Então, eu deixo esse convite, eu acho que quero quem quiser participar com a gente deste programa, dessa entrevista, é maravilhoso. Aqui tem pessoas que já estão comigo dentro do programa Asas da Liberdade, né? E isso é muito bom, eu fico muito feliz. E quero que vocês todos venham, participem. A entrevista é aberta, ninguém tem nenhuma obrigação de entrar e participar de tudo. Mas a gente convida para que vocês tenham a oportunidade. Para mim é uma grande riqueza poder estar entrevistando, ajudando as pessoas que vêm para a entrevista a dar uma clareada no momento atual. E para mim também é muito bom, porque a gente vai mais e mais conhecendo as diversas realidades, e isso só enriquece o nosso trabalho, e isso me deixa muito feliz.